19. E eu vou fazer aqui vou sintetizar todo o capítulo 19. Eu vou fazer uma narrativa e quando chegar na tua casa você vai ler ele inteiro. O capítulo número 19 do livro dos Juízes é uma das histórias mais terríveis da história da Bíblia. Tem coisa na Bíblia, no livro de Juízes, que eu em meu coração digo, Senhor, por que o Senhor deixou isso aqui? Não dava para dar uma escondidinha assim, né? Se eu fosse o Senhor, porque se eu for para me comparar a alguém, eu vou me comparar a Deus, né? Não vou me comparar ao inimigo. Eu penso, se eu fosse o Senhor, tem certas coisas que é da intimidade do Senhor com o seu povo. Para que o Senhor expor esse processo tão difícil? E o Senhor, quando foi inspirar os escritores da Bíblia, o Senhor colocar um texto como esse. Nessas horas, o Espírito Santo comunica a nossa alma. Aqui ele não está apenas fazendo uma narrativa, não é uma informação. A Bíblia não tem o intuito nem o propósito de nos informar. Ela tem o intuito e o propósito, o objetivo de nos transformar, nos preparar, nos alertar, trazer entendimento, mudar a nossa mente. Quando você quer se informar, quando eu quero me informar, eu vou ver o jornal do dia. Eu vou procurar informação, mas quando eu quero transformação, eu vou para a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma informação para que eu leia apenas com o objetivo de conhecer. A palavra de Deus, ela é um instrumento, uma ferramenta de alerta, mudança, preparação e transformação. Então, o livro de Juízes tem uma narrativa terrível que é a seguinte. Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Parece a pregação dos dias de hoje. Viva a maneira que lhe agrada. Sujeite-se à sua própria vontade. Seja o seu próprio governo. Construa a sua própria espiritualidade. Contrate o seu próprio Deus. Faça o seu próprio ídolo. Parece a narrativa de hoje. Nós não queremos nos sujeitar. É difícil. Mas a narrativa do capítulo 19, ela chega ao extremo. A que ponto o homem é capaz de chegar quando ele se dispõe a viver longe de Deus e só para satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria carne? A que ponto nós somos capazes de chegar? Os estudiosos, aqueles que estudam a estrutura humana, eles dizem que o ser humano é insaciável. E que se nós nos colocarmos dispostos a desenvolver, a saciar o nosso apetite, o apetite da nossa carne, aquilo que a nossa carne pede, jamais seremos capazes de saciar, porque a nossa carne sempre quererá ir um pouco mais longe. Então o texto, a narrativa é a seguinte: um homem, um levita, não é qualquer um, é um levita. Vocês lembram para que Deus separou e responsabilizou os levitas? Lembra disso? Está lá no livro de Levítico. Quando Deus foi instituir o culto, instituir a casa, quando o tabernáculo foi consagrado no deserto, e a presença de Deus veio, Deus instituiu os levitas. Eles nem sequer puderam herdar a terra, porque a função deles era cuidar estritamente, diretamente, somente da obra de Deus. Era como se fossem os nossos pastores hoje, mas ainda com maior cobrança. Porque naquele tempo era responsabilidade dos levitas observar os sacrifícios, lavar e manter limpo o lugar, o altar do sacrifício, manter os utensílios sagrados limpos, puros,
As vestes tinham que ser brancas, tinham que ser limpas, não podiam ter costura. A veste sacerdotal era de linho puríssimo, branco, representando a santidade, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Então, era responsabilidade dos levitas cuidar de todas as ordenanças do culto. E todos os levitas descendem da tribo de Arão. Eles vêm da descendência de Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote, e os seus filhos como os levitas. A tribo deles foram escolhidas e separadas para o exercício do ofício sagrado. Então, nós vemos nesse texto de Juízes que os homens chegaram ao extremo tão grande em que aqueles que deveriam cuidar da obra de Deus estão vivendo alheios, fora completamente daquilo que é o propósito para o qual eles foram separados. Lembre-se que o livro dos Juízes marca uma história importante. São mais de 300 anos em que o povo de Deus deveria entrar na terra, possuí-la, governá-la, vencer os gigantes, destruir os seus inimigos, instituir a santidade, purificar aquela terra e se instaurar como uma nação pura. Deus deu a eles regras de comportamento, de alimentação, o que devia comer, o que não devia, como deviam se comportar, qual a forma com que eles deviam criar os seus filhos, sem misturar com os demais. Agora eles se afastaram de Deus a tal ponto, porque ao invés de escolher obedecer e fazer a guerra, porque eu já disse às irmãs que muitas vezes para instituir a paz é preciso fazer uma guerra. Hoje não uma guerra física, hoje não um derramar de sangue, mas uma batalha espiritual a fim de estabelecer o governo de Deus, o domínio de Deus, o reino de Deus dentro de uma casa, de uma igreja, de uma família e de uma sociedade. Então aqui eu estou construindo o texto para você entender bem. Aqui nós temos o retrato fiel do que é quando a igreja, quando o homem, quando uma liderança se distancia de Deus. É um levita, ele já é casado, mas ele pega uma segunda esposa, que a lei do concubinato permitia. A concubina era um tipo de segunda esposa, ou esposa de segunda classe. Ela não tinha todos os direitos da esposa, da primeira esposa, que era a esposa oficial. Mas ela tinha muitas e todas as responsabilidades. A concubina deveria dar filhos, mesmo se a esposa não pudesse oferecer filhos. E os filhos da concubina não pertenciam a ela, pertenciam à esposa oficial. Retratando para nós que a cada medida que os homens foram se distanciando de Deus, as mulheres foram perdendo acesso. E as mulheres foram tornando-se objeto de barganha. Era como um móvel desse aqui. Era uma propriedade do homem. O homem, quando olhava para a mulher, olhava para ela com um preconceito, com uma forma de usá-la de maneira inadequada, que nunca foi o propósito de Deus. Então, esse homem pega uma concubina, leva para sua casa, essa mulher resolve ir embora, não se sabe se ela o traiu, ela resolve ir embora, volta para a casa do seu pai, é o que a Bíblia diz. Ela volta para a casa do seu pai. Esse levita pensa, quer saber, aquela minha concubina era muito boa, eu vou buscá-la novamente, eu vou trazê-la de volta para a minha casa. Ele vai até a cidade dela para buscar esta concubina, essa sua esposa. Chegando lá, a Bíblia diz que ele vai falá-la segundo o seu coração. Quer dizer que ele foi disposto a convencê-la de que ele a amava. Parece até que é um retorno ao avivamento, porque eu quero que você tenha bem na sua mente que aqui é a representação de uma liderança, de um líder espiritual, e a mulher, a representatividade da igreja. Guarde isso, porque isso é muito importante e é muito forte.
Então, ele vai até a casa do pai daquela concubina para falar-lhe segundo o seu coração, talvez convencê-la de que ela estivesse errada e de que ele a amava. Chegando lá, o pai dela recebe ele com muita alegria, como é praxe de todo judeu. Receber para o judaísmo é algo extremamente importante. Ser um hospedeiro era uma questão primordial. Não se permitia desonrar a um hóspede que estivesse na sua casa. Então ele recebe esse moço, esse seu genro, com festa, faz comida, insiste para que ele fique mais um pouco, e ele vai ficando, vai ficando. A concubina topa voltar, porque afinal de contas também não é decisão toda dela, o pai também determina. Então ela decide voltar com ele, mas o pai vai insistindo, não vai agora não, vamos tomar mais um café. Quando a gente vai na casa dos outros, lembra? A gente vai embora, o outro fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, e de um pouquinho a gente acaba passando da hora de ir embora. Assim foi ele. Até que ele decidiu ir embora na hora errada. Porque todas as vezes que nós deixamos de sair de onde nós deveríamos ter saído e deixamos passar da hora, nós entramos num caminho de trevas. Esse homem, ele decidiu sair já quase ao anoitecer. E quando ele chegou na cidade de Salém, quando ele chega na cidade vizinha, quando ele chega lá, já está ficando de noite. Já é tarde. Quando ele chega em Gibeá, o sol já está se pondo e ninguém pode viajar de noite. Escuro, não tinha energia. Totalmente cenário diferente desse tempo. Ele vai para a praça. Ele tem seus animais, ele tem comida, ele tem mel, ele tem pão, ele tem vinho. Ele vai para a praça de Gibeá esperando que alguém vai dar a ele uma hospedagem. Ele de praxe. Se você visse alguém de alguma tribo, você oferecesse àquela pessoa e trouxesse ela para a sua casa a fim de hospedá-la. Então, eles insistem com ele, dizem, olha, aparece um velho, um senhor de idade, e diz a ele, vamos para minha casa, vocês não podem dormir aqui de hipótese nenhuma nessa praça que é cercado por homens maus, vamos para minha casa. Ele disse, olha, que bom que o senhor fez isso, porque ninguém quis nos hospedar, eu tenho comida, bebida, animais, eu tenho tudo que precisa, o senhor nem precisa me oferecer nada que eu tenho para que façamos um banquete. Então ele vai para a casa desse senhor, alimenta os animais, a Bíblia diz a rota, alimenta os animais, eles se sentem à mesa para comer, comem, bebem vinho, está tudo bem, até que bate na porta. Parece que esse homem está cuidando de tudo. Durante o período que você vê eles estão comendo, você não vê falar que a mulher está sentada à mesa, você não vê falar de participando do banquete, você não vê o cuidado, é um egoísmo, é uma liderança voltada para si mesmo. É uma liderança vivendo para si. Então você percebe que quando bate na porta, quem bate na porta diz assim, nós vimos o senhor guardando aí, hospedando um senhor, um moço, que não era aqui dessa cidade. Traga ele para fora para que nós o conheçamos. Conhecer aqui não é você ir lá fora e dizer, muito prazer, como é que vai, meu amigo? Não. Esse conhecer aqui é de cunho sexual. Você perceber como que estava o mundo naquele tempo, naquele lugar, você perceber que Deus não era mau quando ele mandou destruir os cananeus. A distorção mental, espiritual, carnal estava tão grande que alguém tinha um hóspede na sua casa e ele foi lá bater e dizer, traga esse moço para mim, eu quero conhecê-lo. Ele está dizendo, eu quero violentá-lo, eu quero estuprá-lo. Vocês lembram de um texto semelhante desse na Bíblia? Alguém lembra? Lembra? Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando os anjos estão hospedados na casa de Ló, batem lá na porta e dizem, manda aí os seus, nós queremos pegar esses anjos. Eles estavam numa vida tão desregrada. Eles romperam tanto os seus limites, se tornaram tão corruptos e maus, que eles queriam violentar os anjos. Conhecer aqui é conhecer sexualmente. O dono daquela casa disse, moço, não faça isso.
Eles são meus hóspedes. Se tu fizer isso, tu vai estar desonrando, não a eles, mas tu desonrará a minha casa. Mas eu tenho aqui uma proposta. A minha filha é virgem. Eu te dou a minha filha. Essa é a liderança, irmão, que coloca a liderança errada, que coloca a igreja, que coloca a noiva, que coloca a casa, que coloca a noiva, a que representa a pureza, que lhe foi entregue para ser oferecida em sacrifício. Quanta liderança hoje nós não temos de homens que, ditos pastores e líderes, que entregam a igreja ao sacrifício. Vendem a igreja, vendem a noiva, propõem que ela seja violentada. Proteja a mim e a minha casa, mas eu te dou a minha filha virgem. E o moço aí também, que veio aqui, ele tem uma concubina. O levita que é a representação do sacerdócio, o levita que é a representação de Deus, ele tem uma concubina. Ele também dá a concubina dele, para que vocês a violentem o quanto vocês quiserem, mas não violentem a minha casa, não tire esse homem daqui. Então, os moços insistem, não, afinal eles não querem a virgem. Mas o levita pega a concubina forçadamente, e coloca ela para fora. Aquela concubina, e ele fecha a porta. Com certeza devia ser uma mulher bonita. E aqueles homens insaciáveis, possessos, endemoniados, cheio de carnalidade, cheio de vinho, cheio de demônio, pega aquela mulher, a violenta a noite toda. A Bíblia aqui diz, aqueles homens exercem violência, estupro, violência, é pesada hoje, irmão. Por isso que eu pedi às irmãs, eu falei para elas, não ensina isso aí não, deixa que eu falo. Porque isso aqui é pesado, precisa ter uma estrutura espiritual para que você entenda, abra a tua mente. Porque quando Deus fala de coisas físicas, Ele está querendo falar de coisas espirituais. Quantas igrejas sendo levadas à morte, exaurida, cansada, esgotada, sem força, sem energia, foi violentada a noite inteira. De manhã é que o levita abriu a porta. Vou pegar a minha concubina. Aquela que ele veio buscar para falar do seu coração. Vou pegar a minha concubina. Ele olha para ela, ela está desmaiada, desacordada, com a mão no soleira da porta. Ele olha para ela e diz, levanta. Não é nem vem que te pegar, coitado de ti, vou chorar contigo, me perdoa. Não, levanta, vambora. Que jeito que levanta? Que jeito que levanta? A Bíblia diz que ele pega ela como se pega um animal. Ele vai colocá-la sobre o cavalo, porque assim que ela está desmaiada, ele vai colocá-la e vai chegar até a sua casa. No caminho ela está desfalecida, sendo tratada desse jeito. Não foi curada, não foi alimentada, não deram banho, não trataram, não limparam, não purificaram suas vestes, não lhe deram água para beber, comida para comer, não tratou suas feridas, colocou em um animal, ela morreu no caminho. Chegando lá, com ela morta, tem algo ainda pior. O que está ruim ainda pode piorar. Ele vai mostrar que a maioria das vezes tem muita gente exercendo a função. Que a função dele na igreja nunca é unir a igreja ferida. Muito cuidado com aquele que se dispõe dizendo, deixa, me dá essa igreja ferida que eu vou tratar, porque esse levita não faz isso. Ele pega aquela mulher, coloca ela sobre um tipo de mesa, sobre um lugar, e ele vai esquartejá-la. Cortar pedaço por pedaço. Eu sei, não se espante não, está na Bíblia. Está aí. Quando chegar lá, na sua casa, você lê minuciosamente. Tá? Ele vai cortar pedaços por pedaços. Ele vai dividir. Porque agora ele não está mais pensando na dor dela. Ele está pensando no juízo de Deus que vai vir sobre aquela ação. Na consequência. Em entregar muitas vidas a serem mortos, porque serão requeridos e cobrados. Então o que ele faz? Ele pega essa mulher e a divide em 12 pedaços. Já pensou tamanha violência? Parece assim, quando a gente olha para cá, não dá para dar glória, né? Quando a gente olha para a situação dessa,
A gente fica tão aterrorizado. Mas Deus não deixou isso aqui, irmão, apenas como uma narrativa de uma violência terrível como essa. Ele deixou essa narrativa de violência para que nós olhássemos sobre o ponto de vista espiritual, em que tem muita gente que pega uma igreja já desfalecida e no meio da igreja ele vai dividindo os pedaços, vai fazendo célula. Eu nunca gosto, irmão, de igreja espatifada, espedaçada, espinicada, cheia de facções. E é um montinho aqui é o montinho da Maria José. Não, aqui é o montinho da Missionária Daí. Não, aqui é o montinho da Suzy, o montinho da Cidinha. Um montinho aqui. Não, irmão, nós não somos. É uma igreja faccionada, dividida pelas pessoas que eu mais me identifico. Nós somos a noiva, corpo de Cristo. E o corpo é composto de muitos membros. O corpo tem braço, tem orelha, tem olho, tem nariz, tem boca, tem perna, tem pés, corpo, tem todas as funções. Membros pequenos, membros inferiores, membros maiores, como a perna, braço, membros que se veem, que são visíveis, membros escondidos. E que você pegar o membro escondido, dá uma arranhadinha nele, olha lá que ele mata o corpo inteiro. A igreja é composta de corpo, e nós precisamos aprender a viver em unidade, precisamos aprender a viver em comunhão, precisamos aprender a nos mover como corpo de Cristo, senão nós estaremos fazendo o mesmo que esse levita fez, pegando a noiva, pegando a igreja, aquela que deveria ser amada, protegida, guardada, ungida, escondida, sarada, curada, pega, vai dividindo, vai cortando os pedaços. Esse pedaço maior aqui é meu. Oh, Deus, eu sei que é terrível, mas se você abrir tua mente um pouquinho, o Espírito de Deus vai te revelar a grandeza desta palavra. Ele pega aquela mulher, corta os pedaços, 12, e envia cada pedaço para uma das tribos. O terror tomou conta de Israel. O terror tomou conta de todas as tribos. O terror tomou conta de toda a nação. Mas toda essa tragédia causada a esta mulher, vai provocar um movimento de avivamento. E é nisso aqui que nós vamos chegar. É o que eu creio, que eu estou pregando aqui desde o começo do ano. Que Deus tem nos levantado a igreja, levantado o ciclo de oração, não para dividir, não para bater no peito e dizer, olha aqui o que nós estamos fazendo, mas nós estamos aqui como profetas de Deus, aqueles que estamos à frente da obra, dizendo, nós viveremos um avivamento e esse avivamento será gerado da unidade, da palavra, da manifestação do Espírito e da cura e unidade do corpo. Porque se o corpo estiver dividido, a única coisa que ela promove é terror, é dor, angústia. Orabaceia, meio excebe aramácia. E que você está sentindo aí, mas essa presença, a palavra tem esse poder. Tomou um terror, tomou conta do povo, e eles agora dizem, nunca se viu em Israel uma tragédia tão grande como essa, como aquela mulher que representa a igreja hoje, aquela história está ali para pregar para nós hoje, como chegar em cada tribo, quando a tribo amanhece, está lá um pedaço de carne humana. Oh, irmão, quantos pedaços tem espalhado por aí nossos? Quantos pedaços feridos, divididos? Quantas igrejas divididas, feridas, divididas entre si mesmo? Eu estava vendo o pastor pregar aqui falando aos dirigentes, e eu pensando na minha alma, a primeira coisa que tinha que perguntar para a pessoa que quer fazer a obra, se ela quer fazer mesmo. Porque a partir do momento que a gente escolhe fazer a obra, nós estamos escolhendo viver e levar uma vida de renúncia. Nós estamos escolhendo, não é apenas os aplausos, renúncia, dor, não é apenas uma mesa, é cuidar de gente ferida, cuidar de gente cheia de carrapicho, cheia de pecado, cheia de maus costumes, e tratá-las até que elas se tornem a noiva de Cristo, e se enquadre e se encaixe no corpo. Esta é a missão da igreja. Eu já vou encerrar, nós vamos orar.
Eu vou encerrar e nós vamos orar. Sexta-feira nós vamos encerrar o livro dos Juízes. Mas eu quero que você guarde isso na tua mente, irmão. Não saia daqui apenas aterrorizado, não. Peça a Deus que levante e continue nos dando e que Ele nos dê líderes comprometidos. Que Deus olhe para a nossa diretoria, pastor Claudionor, pastor Weslane e toda a liderança, desde o pastor Joaquim até aqueles que lideram uma congregação. Que Deus dê a eles uma visão diferente do que esse levita viu e fez. Que eles não peguem a noiva de Cristo, que não vão cortando em facções, fatiando e enviando, sangrando, pedaços divididos, mas que o Espírito de Deus que habita entre nós possa gerar em nós um tempo de cura, restauração, que sejamos capazes de cuidar um das feridas dos outros, das dores dos outros, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, irmãos. Nós vamos orar. Oh, Espírito de Deus. E eu quero te dizer que se você foi ferido no corpo, permaneça no corpo. Oh, Rabás. Você foi ferido no corpo? Quem aqui já cortou a mão? Eu tenho tanto corte, né? Eu tenho tanta cicatriz. Né? Quem já teve tem uma cicatriz grande aí, que já teve um machucado grande, você pensou, ixi, já teve, missionária? Isso aqui não sara, né? Mas a senhora cortou o membro, vou cortar isso aqui porque está machucado. A senhora cortou? Só cuidou dele, não cuidou? Teve um acidente, machucou, não foi a senhora que queria, quebrou. Aí a senhora não foi lá e falou para o seu filho assim, meu filho, não quero mais esse pedaço aqui, não, corta, joga fora, vou viver sem ele. Não, irmão. Porque quando um membro do corpo está machucado, você traz ele para o médico. Diz, doutor, aqui, está ferida aqui, ó, a minha perna. Quebrou, sofreu um acidente. A senhora quebrou o quê, missionária? Nossa, pensou? Ela lá fala, doutor, não quero que não, pode cortar aqui mesmo. Joga fora, está doendo demais. Tem membro na nossa igreja, tem membro na nossa igreja que está ferido assim. Está machucado, quebrado. De vez em quando, a ponta do osso, assim, ó. Meu cunhado tinha uma broca que aqui, ó. Uma broca aqui. E quando ele vai andar, o osso cutuca lá, ó. Pois operou, fez a cirurgia, botou, mas agora é o ferro que cutuca. Mas ele não quer ficar sem a perna. O médico disse, só é isso ou é sem a perna? Ele disse, não, eu prefiro andar. Eu prefiro andar mancando, sentindo essa dor, mas eu prefiro andar. É isso que a igreja precisa saber, irmão. Quando tem alguém aqui no nosso meio, membro do nosso corpo, que está sangrando a rede, cutucando a gente olha para ele, miserável, vontade de te dar uma paulada, né? Mas ao invés de fazer disso, ao invés de te cortar e jogar fora para que tu aprudeça, ao invés de você se desligar do corpo, irmão, quem sabe é você que está ferido, ao invés de você se desligar do corpo, não, e Jesus me trata, me cura, põe azeite na minha ferida, se for preciso botar um metiolate, fazer uns pontos, dar uma costura, me liga de novo ao corpo, mas não quero apodrecer não. Eu não quero ser um membro espatifado. Não quero que alguém olhe para mim como a noiva de Cristo, espatifado, espalhado, cortado, amputado do corpo. Não, me cura. Se for preciso, costura-me de novo. Bota unguento, azeite. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh, Deus. Que Deus nos dê esta graça. Eu não vou pregar mais não, nós já passamos do tempo. Deus nos dê esta graça.